Bom dia, pessoal. Nós vamos hoje falar sobre o núcleo de uma matriz. Então, dado uma matriz A com M' e N colunas, 0 a matriz coluna nula com M', chamamos de núcleo de A o espaço nulo de A ao conjunto de soluções dessa equação homogênea que estamos apontando a x igual a 0. Este núcleo será denotado por esse símbolo. Então, é o conjunto das matrizes com N linhas e uma coluna, ou seja, matrizes coluna, de modo que a x igual a 0. Nós já vimos que o conjunto das soluções de uma equação homogênea, como é o caso desta aqui, é um subespaço vetorial das matrizes reais N por 1. Aqui a gente pode, se quiser, destacar o fato de que as matrizes são reais. Podemos escrever, então, que X é uma matriz coluna real. A dimensão do núcleo nós chamamos de nulidade. Então, nulidade de A é a dimensão do núcleo de A. Vamos considerar que R é uma forma escalonada da matriz A. Ora, sabemos que as equações AX igual a 0 e Rx igual a 0 possuem a mesma solução geral. Porque a gente vai de A para R realizando uma sequência de operações elementares a partir da matriz A. Então, o núcleo da matriz A, que é o conjunto solução desta equação, e o núcleo da matriz R, que é o conjunto solução desta equação matricial, elas são iguais. Então, se são iguais, suas dimensões, chamadas nulidades, também são iguais. Vamos ver um exemplo. Vamos considerar que aqui é uma matriz A, 3 por 3, e R é uma forma escalonada de A. Vamos tomar X como sendo a matriz X, Y e Z. As equações que aqui escrevemos AX igual a 0 e Rx igual a 0 possuem a mesma solução geral. Agora, como é que a gente resolve Rx igual a 0? Olhando para a forma escalonada R, observamos que apenas a primeira linha é diferente de 0. Então, quando a gente toma a equação Rx igual a 0, basta resolver a equação correspondente à primeira linha para termos uma solução do sistema todo. Então, Rx igual a 0 é x menos 2y mais 3z igual a 0. Ou x igual a 2y menos 3z. O y e o z são variáveis livres. Portanto, o núcleo de A, que é igual ao núcleo de R, é formado por todas as matrizes x, y, z, soluções dessa equação. O x, como vemos aqui, é 2y menos 3z, e podemos escrever essa matriz como combinação linear dessas duas, colocando aqui o y em evidência e o z em evidência. Aqui é como se fosse um y mais 0z, e aqui é 0y mais uma vz. Então, esta matriz pode ser escrita como a combinação linear dessas duas. E, portanto, todas as soluções da equação homogênea Rx igual a 0 são combinações lineares dessas duas matrizes.
Como este conjunto também é linearmente independente, eles formam uma base para o núcleo. E vamos destacar aqui, cada variável independente deu origem a uma dessas matrizes que juntas formam a base. Então, cada variável independente resulta num vetor da base do núcleo de R, que é o próprio núcleo de A. Então, a dimensão do núcleo, uma vez que a base tem dois vetores, a dimensão do núcleo, que chamamos de nulidade, vale 2. Vamos ver um outro exemplo aqui. Neste exemplo, a matriz A é 3 por 3 também. A matriz R, que é só uma das formas escalonadas da matriz A, é esta, onde destacamos os pivôs em azul. E, portanto, para resolver a equação Rx igual a zero, onde x é a matriz XYZ, é a transposta dessa, né? Observe que aqui a segunda linha corresponde a y mais z igual a zero, ou seja, y igual a menos z. E a primeira linha, x menos 2y mais 3z igual a zero, ou seja, x igual a 2y menos 3z. E o y nós sabemos que é menos z, né? Então, fazendo um rascunhozinho aqui, o x menos 2y mais 3z é igual a zero, passando o y e o 3z para o segundo membro, fica x igual 2y menos 3z. Como o y vale menos z, que vem dessa equação, y mais z igual a zero, ou seja, y igual a menos z. Então, basta substituir y por menos z para obter menos 2z menos 3z igual a menos 5z. Então, x é menos 5z e o y é menos z. Consequentemente, todo x, que é a solução dessa equação, ou seja, todo x no núcleo de R, é da forma x, y e z, onde o x é menos 5z, o y é menos z, e o z, que é a variável livre, é ele mesmo. Colocando o z em evidência, ficamos z vezes essa matriz. Ora, então, toda a solução é o múltiplo dessa matriz. O conjunto formado por essa matriz forma a base do núcleo, porque todo x no núcleo é o múltiplo dessa matriz, e um conjunto com uma única matriz não nula é linearmente independente. Portanto, este conjunto de uma única matriz coluna é base do núcleo de R, que é igual ao núcleo de A. E nesse caso, a nulidade
da matriz A é 1. Lembrar que a nulidade é a dimensão do núcleo de A. E no caso aqui, como o núcleo de A e o núcleo de R são iguais, suas dimensões são iguais. Então, a nulidade de A é igual à nulidade de R, que vale 1. Aqui nós temos uma matriz A e aqui uma matriz R. Observe que essa matriz R tem 3 pivôs. De modo que se X, transposta dessa matriz aqui, uma matriz coluna, estiver no núcleo de R, ou seja, for solução de Rx igual a 0, ele só pode ser a matriz nula, porque quando nós multiplicamos R por X, tanto X quanto Y quanto Z vão multiplicar pivôs. Então, são variáveis dependentes. Não teremos nenhuma variável livre. Não tendo variável livre, a solução é única. Essa última linha nesta equação vai corresponder a Z igual a 0. Se o Z é igual a 0, esta segunda linha de R nesta equação vai corresponder a y mais z igual a 0. Como o z é 0, então o y é 0. Essa primeira linha, nesta equação homogênea, é x menos 2y mais 3z igual a 0. Como vimos que o y e o z são iguais a 0, o x tem que ser 0 também. Então, a única solução é a trivial. Desta forma, o núcleo de A, que é igual ao núcleo de R, porque as soluções de Rx igual a 0 são as mesmas de Ax igual a 0. Então, o núcleo de A e o núcleo de R só possuem como solução a matriz nula, que nós escrevemos aqui como transposta de uma matrizinha apenas para economizar espaço. No caso de um núcleo de A ser formada por uma única matriz, a matriz nula, nós estabelecemos que a sua base é o conjunto vazio. E o conjunto vazio não tem nenhum vetor. Então, a nulidade, que é a dimensão da base, é 0. Por convenção. O conjunto vazio é um conjunto que não tem nada dentro dele, né? Se não tem nada, ele tem 0 elementos. Então, se a base tem 0 vetores, a dimensão do espaço é 0. Vamos falar sobre posto e nulidade de uma matriz. Bem, vamos considerar que R é uma forma escalonada dessa matriz A, que possui M linhas e N colunas. Nós já vimos que valem as seguintes igualdades. O espaço linha de A é igual ao espaço linha de R. A gente chama as dimensões desses espaços de posto da matriz. Então, se os espaços são iguais, suas dimensões são iguais. Então, o posto de A é igual ao posto de R, que é a dimensão do espaço linha. Vamos aqui aproveitar o momento para relembrar que a dimensão do espaço linha de uma matriz
é igual à dimensão do seu espaço coluna. E posto é a dimensão comum desses espaços. O núcleo de A, que é o conjunto de todas as soluções de AX igual a zero, e o núcleo de R, que é o conjunto de todas as soluções de Rx igual a zero, nós sabemos que são iguais. As soluções de Ax igual a zero são as mesmas de Rx igual a zero. Se eles são iguais, suas dimensões são iguais também. E a gente chama a dimensão do núcleo de A de nulidade de A, e a dimensão do núcleo de R de nulidade de R. Então, elas são iguais. E um resultado interessante é o seguinte, que quando eu somo o posto de A com a nulidade de A, o resultado sempre é o número n de colunas da matriz A. Aqui nós omitimos o número de linhas, porque é irrelevante nesse teorema. Simplesmente, se A for uma matriz com n colunas, o posto mais a sua nulidade vale n. Vamos à prova desse teorema. Vamos tomar uma forma escalonada R da matriz A, que possui n colunas. Então, R também possui n colunas. Quem é que fornece o posto de R? O posto de R é o número de pivôs de R. Ora, mas o número de pivôs vai nos dar o número de incógnitas dependentes nesta equação aqui. Rx igual a zero. E quem é a nulidade de R? É igual ao número, como a gente viu naqueles exemplos, de incógnitas livres em Rx igual a zero. Quando a gente soma o posto com a nulidade de R, vai dar o número de incógnitas dependentes mais o número de incógnitas livres, que é exatamente o número de entradas de X, ou seja, é o número de colunas de R. Portanto, o posto de R mais a nulidade de R vale N. Ora, mas o posto de R é igual ao posto de a nulidade de R é igual à nulidade de A, e, portanto, essa soma vale N também. Só para relembrar, vamos ver aqui o exemplo que nós demos há pouco. Olha essa matriz. Vamos tomar um exemplo aqui. Aqui tem um exemplo que vai tornar isso claro. A é uma matriz e R é uma das formas escalonadas, que não é única. Por exemplo, se a gente adicionasse a esta linha, esta aqui, obteríamos 1, menos 2, menos 1, que é outra forma escalonada da matriz A. Porque as operações permitidas são troca de linhas, multiplicação por de uma linha por um número real não nulo, ou adicionar a uma linha um múltiplo de outra. Essas são as operações elementares. Então, se a esta linha adicionarmos esta, vamos obter uma outra forma escalonada da matriz A. Então, a forma escalonada não é única. Isso não importa. O resultado independe da forma escalonada. Neste exemplo, o R tem 3 pivôs. Portanto,
quando a gente multiplica por uma matriz X, tem que multiplicar. Bem, só para completar aqui. Se tem 3 pivôs, a dimensão do espaço linha é 3. Se a dimensão do espaço linha é 3, o posto de R é 3. E o posto de R, relembramos, é igual ao posto de A. Aliás, essas 3 linhas formam uma base do espaço linha de A. Lembrar que o espaço linha é o espaço gerado pelas linhas da matriz. Então, é o espaço formado por todas as combinações lineares das linhas da matriz. Então, é uma matriz linha. É formado por matrizes linha. Agora, vamos olhar essa equação Rx igual a zero. Está aqui o R, está aqui o X, está aqui a matriz nula correspondente. Porque quando eu multiplico uma matriz com 3 linhas e 4 colunas por uma matriz coluna 4 por 1, vai dar uma matriz 3 por 1, que é o número de linhas da matriz da esquerda. Pois bem, o X multiplica a primeira coluna, que tem um pivô, o Y multiplica a segunda coluna, que tem um pivô também, e o Z multiplica a terceira coluna, que tem outro pivô. Então, essas 3 incógnitas serão dependentes. O W multiplica a última coluna, que não tem pivô. Vai ser uma variável, uma incógnita livre. Vai ser uma incógnita livre. E cada incógnita livre resulta numa dimensão para o núcleo de R. O núcleo de R. E isso a gente pode observar resolvendo esta equação matricial. Na primeira linha, a gente coloca, primeiro, essa igualdade matricial corresponde a 3 igualdades escalares. A primeira equação, para resolver o sistema, a gente coloca o x em evidência na primeira, o y na segunda e o z na terceira. O z fica em função do w. Aqui, o y fica em função do z e do w. Mas o z já está em função do w, coloco aqui, e o y fica em função do w apenas. Ao explicitar o x aqui, obtemos o x em função do y, do z e do w. Mas como o y já está em função de w, obtido aqui, e o z também em função de w, obtemos o x em função apenas de w. Então, as soluções desta equação possuem incógnita livre w. Não é? Podemos até resolver, que eu acho isso interessante, num rascunho. Podemos fazer um rascunho. Então, essa igualdade matricial corresponde a 3 igualdades escalares. X menos 2y menos 2z mais w igual a 0. A segunda linha é y menos 3z mais 2w igual a 0. E a última linha é z menos 3w igual a 0. Podemos, na última linha, colocar o z em evidência, z igual a 3w. Na segunda linha, colocar o y em evidência,
e usar o resultado obtido aqui na primeira linha para eliminar o z, que é dependente. Então, cada z é 3w, fica 9w menos 2w, que é igual a 7w. E, finalmente, o x pode ser escrito em função de 2y menos 2z mais w. Ora, só que o y é 7w, então fica 2y, 14w. Menos 2 vezes z, z é 3w, então ficamos com menos 6w, mais w. Fazendo as contas, 14 menos 6, 8, mais 1, 9w. 9w. De modo que qualquer solução x da equação homogênea, que é x, é uma matriz, x é uma matriz, vamos até copiar daqui. X é uma matriz com 4 linhas, uma matriz coluna com 4 linhas, onde o x é 9w. O y é 7w. O z é 3w. E aqui, então, nessa matriz, podemos colocar o w em evidência, tirando daqui. Toda solução da equação Rx igual a zero é da forma ou é dessa forma aqui. É um múltiplo, porque W é livre. W é livre. Pode receber qualquer valor real. Então, tem uma infinidade de soluções, não nulas. E todas elas serem múltiplas desta matriz, o conjunto formado por essa matriz é base do núcleo de R. E assim, a nulidade de R é igual a 1, que é o número de vetores da base. Tem um vetor só. Tem uma matriz só. E a gente sabe que a nulidade de R é igual à nulidade de A. Mais que isso, o núcleo de R é igual ao núcleo de A. Então, toda solução de AX igual a zero também é um múltiplo dessa matriz. Pois bem, a nulidade de R é 1, o posto de R vale 3. Quando a gente adiciona o posto de A com a nulidade de A, como o posto de A é o posto de R, a nulidade de A é igual à nulidade de R, então é 3 mais 1 igual a 4, que é igual ao número de colunas de A. Vamos falar então um pouco sobre a equação não homogênea. Vamos tomar uma matriz, M por N, e B, uma matriz coluna, M por 1.
A gente diz que essa equação homogênea aqui, ela é associada a esta equação não homogênea. A única diferença é que aqui o lado direito é zero e aqui o lado direito é b. E a gente viu o seguinte, que toda solução da equação não homogênea é dada por uma solução particular da não homogênea, mais uma solução particular XH da equação homogênea. Então, XP é a solução da não homogênea, XH é uma solução da homogênea. Se o XH for a solução geral, for o conjunto de todas as soluções da homogênea, então a solução geral, que eu indiquei por XG aqui da não homogênea, vai ser uma solução particular da não homogênea, mais a solução geral da homogênea. Lembrar que as soluções da equação homogênea, que é o núcleo da matriz A, é um subespaço vetorial. Se há um subespaço vetorial, combinação linear de soluções é solução, não é? E também vai ter uma base. Portanto, digamos que x1, x2, xk é uma base do núcleo de A. É uma base do conjunto solução desta equação. Então, a solução geral da equação não homogênea vai ser, então, desta forma, sempre uma solução particular da não homogênea, mais uma combinação linear qualquer das soluções da equação homogênea, para qualquer C1, C2. Pois, observe o seguinte, quando a gente multiplicar A por xg, é multiplicar o A por esta combinação, por esta soma aqui. E a gente sabe que o produto de matrizes, ela é uma operação distributiva. E como o C1, C2, CK são escalares, eu posso distribuir o A por todas essas parcelas. É AXP, A vezes C1x, 1, que é A vezes x1, mais A vezes CKXK. E como CK é um escalar, posso colocar à esquerda do A e ficar AXK. AXP vale B, mas AX1, AX2, AXK, por serem soluções da homogênea, valem todas iguais a zero. Então, é mais C1 vezes a matriz nula, mais etc., mais CK vezes a matriz nula, igual a B. O resultado é B. Então, realmente, esta soma aqui é solução da não homogênea. E contém todas as soluções possíveis da homogênea. Porque nós vimos que toda solução da não homogênea é dada por uma solução qualquer da não homogênea, mais uma solução da homogênea. Vamos ver mais um exemplo. Considere, então, as matrizes A, B e X, tal como estão dados aqui.
Vamos calcular a solução de AX igual a B, que nós já sabemos fazer, né? Tomamos a matriz ampliada, formada pela matriz A, onde acrescentamos aqui uma coluna dada por B, escalonamos e resolvemos o sistema escalonado, que nós já sabemos como fazer. Neste caso, como a matriz A tem 4 colunas, então a matriz X, que multiplica a matriz A, tem que ter 4 linhas. E ao escalonar essa matriz, a matriz escalonada, até a gente pode calcular essa matriz escalonada aqui, é esta. Que tem 2 pivôs na primeira e na segunda linha. Quando a gente multiplica essa matriz por esta, igual a B, só que agora eu só escalonei a matriz A, não é? Para resolver, teria que escalonar as 3 a matriz ampliada. Vamos fazer isso. Vamos retornar, pegar a matriz. E acrescentar uma coluna à direita. E a gente coloca essa matriz aqui. E a gente escalona essa matriz. Pois bem, então, a parte da matriz A é formada por essas 4 primeiras linhas, que já estão aqui, não é? E a parte correspondente ao B é a matriz formada por essa última coluna. Pronto. Então, escalonando, né? Então, quando a gente escalona a matriz, então, escalonando a equação AX igual a B, obtemos isso. Ora, a última linha corresponde a 0x mais 0y mais 0z mais 0w igual a 0. É uma equação degenerada que não impõe nenhuma restrição a x, y, z e w. Então, a solução do sistema é dada por qualquer solução das 2 primeiras equações. Veja que o x multiplica essa coluna que tem o pivô e o z multiplica as entradas dessa terceira coluna que tem esse segundo pivô. A segunda coluna e a quarta coluna são multiplicadas por y e w, respectivamente, que serão as variáveis, até o momento, incógnitas livres, né? E esta equação corresponde, então, a 2 equações. Essa segunda linha corresponde à equação z menos 2w igual a 0. E a primeira linha corresponde a x menos 3y mais 0z menos w igual a 0. A próxima etapa consiste em explicitar as incógnitas
dependentes em função das livres. Passo 2W para o lado direito. Passa o Y e o Z e o Y e o W para o lado direito. Então, nós temos aqui agora variáveis livres, que são Y e W. E o X e o Z, que são as variáveis dependentes em função do Y e do W. Ora, então, toda solução da equação original, que é solução desta também, então, toda solução x de ax igual a b é da forma que a gente vai escrever aqui. Que é igual, o x é 3y mais w, o y é dependente, mantém-se, o z é 2w, e aqui é w. Então, aqui é como se fosse mais 0w, e aqui é 1, não é? Aqui é como se fosse 0y mais 2w, e aqui 0y mais w. Podemos colocar o y em evidência, multiplicando 3, 1, 0 e 0. E podemos colocar o W em evidência, que vai multiplicar, então, 1, o 0, o 2 e 1. Ora, toda a solução desta equação, sim, desculpa, eu resolvi a equação homogênea, mas a nossa equação é não homogênea. Tem um aqui, isso resolvendo só homogênea, né? Tem um aqui. Então, quando a gente resolve, fica 1 mais e 1 mais. Portanto, a solução, retificando, né? O x é 1 mais e o z é 1 mais. 1 mais... O x é 1 mais 3y mais w, 1 mais 2w, exatamente. Então, observe que aqui também nós temos 0 mais, 0 mais. Então, a gente pode decompor essa matriz numa soma de 3. A primeira com essa coluna, com os termos constantes, que não tem nem y nem w. Mais uma combinação linear dessas duas matrizes. Esta é uma solução que veio da não homogênea. Tanto é que quando resolvemos homogênea, só apareceram essas duas. Quando a gente resolveu a não homogênea, apareceu esta aqui. Portanto, toda a solução desta equação AX igual a B é desse tipo, né? Essa matriz, que eu chamei aqui de XP, é a solução da não homogênea, e estas duas matrizes aqui são soluções da homogênea. E como toda solução da homogênea é uma combinação linear dessas duas,
E essas duas matrizes, x1 e x2 que aqui estão, além de gerar todas as soluções de AX igual a zero, é um conjunto linearmente independente. E, portanto, é base do núcleo de A. Então, o conjunto, ele é linearmente independente e gera todas as soluções de AX igual a zero. Logo, é base do núcleo de A. E nós vamos ficando por aqui nesse vídeo e no próximo iremos falar em matriz de mudança de base.